Graças a Deus, queridos. Amém. Louvado seja Deus. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que Deus agendou essa noite. Podem sentar, fique à vontade. Que bom que Deus agendou essa noite para que vocês estivessem aqui hoje. Melhor lugar do mundo, a melhor noite de todas. Todas as noites que houveram antes dessa não serão iguais a essa, porque o de ontem já passou. E hoje nós estamos vivos e podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E podemos saber que Deus tem nos sustentado. E podemos saber que amanhã Deus proverá em nossas vidas todas as coisas. Que Deus abrirá as portas que são necessárias. Viver com Cristo é assim. Adorar a esse único e verdadeiro Deus é assim. Há muitas coisas boas, mas só uma é excelente, e essa é Cristo. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos que nos acompanham pela internet, que Deus abençoe a vida de vocês, que a palavra que eu trago hoje seja de Deus para nós. E quem não tem vindo nas aulas de domingo de manhã, na aula de Romanos, eu vou dar uma cancha agora. Eu vou tratar com vocês de uma maneira hoje mais expositiva e vou falar de uma das passagens de Romanos. Na verdade seria a aula da semana que vem, e vamos fazê-la com certeza, mas hoje eu quero tratar desse mesmo assunto e falar um pouquinho sobre justificação, sobre fé e sobre perdão. Então vou colocar um pouquinho de sal na sua boca. De repente você sente sede aí e vem domingo que vem. Amém, queridos? Vamos lá? Livro de Romanos, capítulo 4, versículo 1 a 25. Romanos, capítulo 4, versículo 1 até o 25. Um texto longo, mas precisamos lê-lo todo. Amém, queridos? É sempre importante, eu vou falar isso no público, sempre importante que todas as vezes que alguém vier aqui ministrar a palavra ou fazer qualquer outra atividade, convidar os irmãos para que leiam, esperem por todos, para que a gente leia juntos, porque não adianta falar, capítulo 4 já começa a ler, e o pessoal não acompanha, o pessoal fica folheando e se perde com isso. Vamos lá? Capítulo 4 diz assim: Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não, no regime da circuncisão e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé.
Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também no que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações se constituir, perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe fora levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Querido Deus, em todas as coisas vemos a Tua graça, vemos a Tua palavra, Senhor Deus, e precisamos da revelação ainda do Teu Santo Espírito. Por isso, Deus, mais uma vez eu te peço, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, e usa-me, Senhor Deus, porque me considero um mendigo da Tua graça, e sei, ó Deus, que só o Senhor pode falar conosco. Assim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, falar de justificação não é uma coisa tão simples, por isso que eu vou tratar de maneira mais expositiva. Na verdade, essa mensagem começou hoje às 9 da manhã. Quem veio hoje já experimentou o capítulo 3 de Romanos e já experimentou um pouquinho do que é a justificação e já entendeu um pouco. Eu quero dar continuidade falando desse livro maravilhoso que é Romanos. Eu vou fazer assim um breve resumo. Quando Paulo estava, antes dele ir a Jerusalém, ele desejou muito ir a Roma, porque diz a palavra que Roma era uma igreja, que a sua fé era conhecida no mundo todo. E Paulo desejava estar em Roma, desejava em Roma ter uma base e de Roma ir pregar o Evangelho na Espanha. Então Paulo, ele envia uma carta antecipadamente para os romanos. O que nós lemos hoje, chamado livro da Carta aos Romanos, foi escrito por Paulo 2 anos antes dele ir para Roma. Então os romanos não o conheciam, mas a sua carta chegou à frente dele. E Paulo não foi a tempo certo dele, porque ele foi preso em Jerusalém. E lá ele permaneceu preso quase 2 anos. Depois foi levado cativo a Roma. Lá em Roma ele esteve com os irmãos. Lá em Roma, acorrentado a um soldado romano, ele levou muitos soldados a conhecerem a Cristo, de tal forma que a Bíblia diz: a casa de César nos saúda. Paulo não perdeu as oportunidades, mesmo preso, a sua boca era livre, e ele pôde pregar o Evangelho à casa de César, e muitos foram convertidos. Paulo diz em sua carta que ele desejava estar com os irmãos romanos, porque ele queria abrir os olhos dos judeus para eles verem qual era a graça, qual era o Evangelho de Cristo, e não viverem baseados na lei, no legalismo, mas terem seus olhos abertos para o santo Evangelho de Jesus Cristo. Paulo queria mostrar aos moralistas, aos críticos moralistas, que eles não estavam com toda a verdade, que sua moral, embora que entre aspas elevada, não garantia a eles salvação. Paulo queria mostrar aos judeus que a sua herança, por serem eles os
detentores dos oráculos de Deus, o povo escolhido de Deus, isso também não lhes garantia salvação. Paulo queria mostrar àqueles judeus que eles precisavam conhecer verdadeiramente a Cristo, que Cristo poderia levá-los ao céu, não o cumprimento da lei. Ele queria mostrar àquele povo que a graça veio em lugar da lei, que Jesus não eliminou a lei, mas que Jesus cumpriu toda a lei, e aquele povo então era salvo por graça, pela graça. Ele queria mostrar aos gentios que aquele povo que não conhecia ao Senhor Jesus, que não era judeu, eles também precisavam de Jesus Cristo. Então Paulo vem contando toda uma trajetória, contando todo o tempo, e falando: olha, eu sou o mais infiel, eu sou como um filho abortivo, eu fui o último, eu fui encontrado por Jesus, e eu quero ir até aí para repartir com vocês alguns dons, e quem sabe levar alguns à conversão. Então Paulo tinha um propósito, e dentre tantas outras coisas, Paulo começa no capítulo 3 e vai falando da justificação, e vai até o capítulo 9. Dizem alguns teólogos que o capítulo 3 é o coração do livro de Romanos, é a expressão de todo o Evangelho de Cristo. E quando ele vem aqui utilizando essa carta no capítulo 4, ele vai então refazer todo o que ele falou. Primeiro ele veio desconstruindo toda a religiosidade dos judeus, ele veio desconstruindo toda a base moralista dos críticos, ele veio desconstruindo toda a incredulidade dos gentios, e agora então, depois que ele arrasou com todos, ele vem falar então da justificação. Ele começa no capítulo 3 falando e vai, e aqui no 4, onde eu quero me basear hoje, ele usa duas personagens do Velho Testamento para mostrar no tempo presente de Paulo, no Novo Testamento, que esses homens foram salvos, que estes homens foram justificados ainda no Velho Testamento. Então ele suscita duas personagens, uma é Abraão e outra é Davi. Paulo estava lembrando aos judeus que Abraão, o pai da fé, o principal dos patriarcas, o pai da nação de Israel e amigo de Deus, havia sido justificado ainda quando era incircunciso, antes da aliança e antes da lei. Paulo deixa claro que ele havia sido justificado não por obediência ou por obras da lei, mas somente pela fé. Isaías 4,18 fala assim: o Senhor diz ao povo de Israel: você é meu servo, o povo que eu escolhi, vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Um homem que não conhecia a Deus, Deus se manifesta a ele de maneira teofânica, Deus se manifesta a ele, fala com ele e diz: eu sou Deus. Um homem que adorava o sol e a lua, que nunca havia ouvido falar de Deus, de repente se apresenta diante dele um ser e diz: eu sou Deus, ouve as minhas palavras, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão não duvidou, Abraão não teimou, não vacilou. Abraão creu na palavra que Deus lhe falou e obedeceu, e foi, deixou sua terra, deixou sua parentela e foi para um lugar que ele não conhecia, e ele creu em Deus. Por isso Abraão é o pai de fé, ele creu em Deus. Tiago 2,23 diz: e se cumpriu a escritura da qual diz: olha, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Diferente de Hebreus 12:1, onde o escritor diz que havia uma multidão de testemunhas. Diferente disso tudo, Abraão é mencionado como alguém original nesse texto, alguém especial, alguém escolhido para gerar uma nova nação, e afirma a mesma verdade sobre Davi. Davi havia sido o principal rei de Israel, escolhido ainda quando era um simples pastor de ovelhas,
mas que recebera de Deus a promessa que seria o progenitor do Messias. Davi estava lá atrás, segundo rei de Israel, um jovenzinho, franzino, enferrujado, mas Deus escolheu Davi. Deus viu que ele, aquele menino, era o homem segundo o seu coração, e o escolheu. A importância de Davi na nossa vida é gigante, porque Deus escolheu esse menino para ser ele o progenitor de toda a descendência que chegaria em Jesus Cristo. 1 Crônicas 17, 11 a 14 diz: há de ser que quando teus dias se cumprirem, Deus falando isso para Davi, e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos. Estabelecerei o seu reino, esse me edificará a casa, eu e você a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti, falando de Saul, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. E o seu trono será estabelecido para sempre. Esses dois personagens Paulo usa de maneira professoral, de maneira didática, para mostrar ao povo judeu que ele estava falando de dois homens longe do tempo da lei, que creram em Deus e que foram justificados pela fé, justificados mediante a fé. Em resumo, Paulo está dizendo: a justificação pela fé é o método estabelecido por Deus desde a antiguidade para tratar com o homem pecador, eu e você. Mas não é tão fácil como parece. Meus amados irmãos, entender a justificação não é tão fácil como parece. Explicar a justificação não é tão fácil como parece. Sabe por quê, meus amados? Porque nós somos justões. Nós somos pessoas que gostamos de reconhecimento. Aceitar algo que venha totalmente sem que haja nossa participação fere nosso orgulho. Aceitar algo que venha como um bônus para nós, às vezes fere o nosso ego, porque a gente quer ter participação, a gente quer falar: eu também fiz. Eu já fui em algumas dezenas de reuniões de pastores, e falo isso com vergonha, que durante toda a reunião, seminário, às vezes de 2, 3 dias de reuniões, na hora de bater a foto, aquele que estava passeando no shopping da cidade se apresentava e saía da foto, para dizer: eu participei. Ele queria ter a sua participação, mas não estava envolvido. A obra, nesse caso, vem toda de Deus. Ele fez toda a obra da justificação, toda a obra da fé, toda a obra da graça. É Deus que tem o crédito. Nós somos criaturas passivas. Nós recebemos o que Deus nos tem dado e precisamos entender isso. Não há lugar na vida do crente para o orgulho. Como disse a Mira, na versão Mira, nós não podemos ficar nos mitidando. Deus não aceita pessoas orgulhosas. Deus aceita pessoas simples, e do simples Ele levanta e coloca em evidência, e Ele louva essas pessoas. A Bíblia diz que aqueles que ficavam em pé nas esquinas, orando em voz alta, com suas roupas bonitas e recebendo os aplausos, já eram reconhecidos. Por isso Deus não os reconhecia, porque as pessoas aplaudiam. Então nós precisamos entender isso. Quando entendemos que Deus é quem está agindo em nossa vida, que é Deus que está curando as nossas feridas, que é Deus fazendo tudo por nós, então nós entendemos o que é a graça de Deus, então nós entendemos o que é a justiça de Deus a nosso favor. Feita essa introdução, eu digo assim: a justificação pela fé é contrária às obras, versículo 1 a 5. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus.
Todos temos a tendência a querer reconhecimento, méritos e aplausos. Nosso ego está sempre esperando e insaciável. Nosso ego é insaciável. Sempre que fazemos alguma obra, caímos nas graças do orgulho. Queridos, escutem isso é muito sério. Deixa eu falar uma coisa. Quando os meninos saíram à rua essa madrugada e foram louvar o Evangelho, aquelas pessoas que não podem dar nada em troca, eles estavam praticando o Evangelho. Se você quer praticar o teu Evangelho com alguém que pode te ofertar alguma coisa, você está jogando palavras ao vento. Mas se você prega o teu Evangelho com a motivação do coração, para que Deus receba o louvor, para que vidas sejam salvas, porque a obra é de Cristo, então Deus está sendo glorificado, então você está sendo abençoado. E quando nós mostramos as fotos, não é para falar, olha, essa igreja faz, viu? Não é isso. Nós mostramos para, de certa forma, incentivar as pessoas, para que as pessoas se motivem, para que as pessoas invistam, para que as pessoas colaborem, dando um Nescau, por exemplo, não o chocolatinho mais ruim, mas o melhor chocolate, comprando o melhor queijo, o melhor presunto, o melhor pão, o melhor leite. É por isso que nós fazemos, então, às vezes, questão de mostrar o que está sendo feito, para que Deus seja glorificado, para que a gente se motive a ir também, para que Deus veja que a intenção do nosso coração é para que Ele receba o louvor. Então, cuidado quando você fizer a tua obra. A Bíblia diz: quando uma mão fizer, a outra não sai. Nós não precisamos levantar bandeiras e falar: escuta, gente, eu estou fazendo obra. Não precisamos disso. Sabe por que não precisamos? É uma frase de um teólogo chamado William Law. Ele disse assim: o diabo fica contente com pessoas que se esmeram em boas obras, contanto que ele possa torná-las orgulhosas delas. Não se esmere naquilo que você fez com orgulho, mas faça para que Deus receba o louvor, porque do contrário, se você colocar sobre si uma coroa de orgulho, quem fica contente é o diabo, não Deus. Isso é sério, isso é pesado. Paulo, escrevendo aos Filipenses, chama a atenção deles, pois havia alguns que estavam se vangloriando, se orgulhando de suas obras. Filipenses 2,3 diz: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Não são as obras, nós não podemos querer glória. Temos que considerar o nosso irmão melhor do que nós sempre, porque fazendo assim nós somos louvados de Deus. Sentando no último assento, aquele que recebe, o anfitrião fala: senta-se aqui na frente. Como disse a amiga Orcedo, um pastor amigo nosso, falou assim: irmãos, quando vocês chegarem na igreja, não pegue a melhor vaga do estacionamento, estacione na última, na pior, porque aquele que chegar depois de você atrasado, estacione então na melhor vaga, então ele possa chegar o mais rápido possível no culto. Isso é prática cristã, isso é prática de quem é justificado, de quem entende a graça de Deus. Sempre que alguém quer receber glória por alguma coisa que fez, está evidenciando sua capacidade e diminuindo a dos outros, e assim estará causando divisões na igreja. Isso é sério, amados. Quando nós fizermos, que façamos para a glória de Deus, nós nunca queiramos que nós sejamos vistos dos homens, nunca queiramos ser os melhores, porque tudo que fizermos na igreja deve ser feito pensando no corpo, pensando na unidade, pensando na comunhão, para que o bem comum, que são vidas a serem salvas, para que o reino de Deus avance e para que o Senhor receba a glória. Amém, queridos? Diante de nenhum homem pode gloriar-se, diante de Deus nenhum homem pode gloriar-se devido ao seu pecado. Nós temos um pecado, nós somos pecadores, nós não podemos nos gloriar, não podemos mesmo. No livro de Romanos, Paulo chamou a atenção dos judeus e gentios para o fato de que todos pecaram. Um pouquinho antes, Romanos 3,23 fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos é
todos em qualquer lugar. Portanto, a partir de Adão, nenhum homem só ficou livre do pecado. Ninguém escapou de nascer pecador. Todos que nasceram depois de Adão, nasceram herdeiros do pecado. Há um só justo, esse é Cristo. Por isso, nele nós somos justificados. Ele é o Cordeiro sem pecado. Por isso fica muito claro que por mais que queiramos ou façamos boas obras, isso nunca poderá nos dar crédito ou ser justificados diante de Deus. Os judeus, eles achavam que por eles fazerem obras, que por eles serem prestativos, então eles tinham crédito com Deus, e isso os levaria, de certa forma, a ser salvos. Nenhuma obra pode acrescentar absolutamente nada na sua vida no que tange a salvação. A igreja caminhou durante muito tempo pensando em obras, mas a Bíblia está falando que não é por obra, é por graça. A salvação por graça. Nada que você faça pode fazer Deus te amar mais. Você pode doar todos os seus bens, você pode morrer no lugar de alguém, você pode jejuar 10 dias, você pode ser um santo em perfeição na terra, mas nada disso vai acrescentar um pontinho que seja para a sua salvação. Nada disso vai fazer com que Deus te ame mais, porque Deus te ama já é total. O tamanho do amor de Deus é final, chama-se Jesus Cristo. Nada que você faça poderá fazer que Deus te odeie. Nada que você faça poderá fazer com que Deus te ame menos, porque Ele te ama e pronto. Versículo 4 diz: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O que Paulo está dizendo aos judeus? Se as obras de Abraão, ou se nós mesmos pudéssemos realizar obras tão dignas que por elas pudéssemos exigir pagamento de Deus, então Deus teria uma dívida para conosco e precisaria nos recompensar, nos assalariar. Por isso que Paulo está dizendo que não é por salário. Deus não deve nada para nós. O que nós fazemos porque somos salvos. Amado, obra não leva a salvação, obra não te dá créditos, porque eu e você temos que fazer obra então, porque nós somos salvos. Quando nós entendemos que nós somos justificados em Cristo Jesus, que nós somos salvos em Cristo Jesus, então nós saímos das madrugadas, então nós doamos o que temos, então nós tiramos o sapato e calçamos quem não tem, então nós tiramos a nossa camisa e damos para quem passa frio, mas não pensando na recompensa, mas pensando: eu sou um cristão salvo, e o que eu faço para a glória de Deus, porque Ele me salvou, porque Ele fez a obra total em minha vida, e faço com alegria. É assim que o cristão faz. Esse deve ser o hábito de vida do cristão. Claro, isso é impossível, visto sermos completamente pecadores, e todas as nossas obras são como trapo de imundícia perante Deus. Então não é por obras, amados. Nenhuma obra pode ser o suficiente para que Deus fale: eu tenho que assalariar Ele por causa disso. A Bíblia obviamente não está dizendo que não é preciso trabalhar. Não podemos ler o texto equivocadamente quando fala: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O que Paulo está fazendo é uma analogia. O que Paulo está dizendo é que não é por obra, é por fé. Não podemos então nos ancorar nessa palavra e falar: bom, então já que é assim, eu não preciso trabalhar, Deus vai me dar tudo que eu tenho, eu não preciso, Deus vai me dar de graça. Não é bem assim. A Bíblia está dizendo que nós não podemos esperar cair do céu o nosso pão, porque
Porque lá atrás Deus falou: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Nós temos que ser crentes, praticantes, fazer boas obras, fazer boas ações, porque somos salvos, mas não esperar a recompensa de Deus. Ao que nos está proposto fazer, precisamos fazer. Sabe, algumas coisas a gente precisa entender. Algumas pessoas se baseiam na graça e dizem assim: bom, já que é por graça, eu estou tranquilo, não tenho que fazer mais nada. Não é bem assim. Jesus Cristo fez tudo, fez, mas Ele ainda deixou que nós dessemos continuidade na sua obra. Ele ainda deu a nós algumas responsabilidades. Ele ainda disse: ide e pregai o Evangelho. Esse ide significa que nós devemos esforçar-nos, nós devemos fazer algumas coisas. Quando Jesus ele vai lá naquele casamento, então falta o vinho e ele precisa então de água. Ele poderia estalar os dedos e as talhas se encherem de água? Óbvio que precisaria, e ele poderia fazer isso. Ele criou todas as coisas. A Bíblia diz que tudo está sustentado pelo poder que é em Cristo Jesus. E ele então não poderia fazer suscitar água naquelas talhas? Poderia. Mas o que ele faz? Ele fala: encham as talhas com água. Depois que nós fazemos a nossa parte, aquilo que está na nossa competência de fazer, aquilo que a graça nos move a fazer, aquilo que Deus nos capacita a fazer, então Deus vem e faz a parte dele, transforma a água em vinho. O que ele está fazendo aqui é enfatizando a justificação pela graça, pela fé e não por obras. A salvação é um assunto sério. Nós não podemos negligenciar isso tudo. Não podemos, amados. Paulo está aqui esclarecendo que Abraão não havia feito nenhuma obra meritória diante de Deus. A fé não é uma obra, escute, isso é importante. A fé não é uma obra, portanto, justificação é obra divina, em favor de gente sem nenhum merecimento. A obra da justificação é algo que vem de Deus. A justificação vem de Deus sobre nós, pela fé, mediante a fé. Isso é ser justificado. Crer vem sempre antes da justificação. Primeiro nós cremos, depois somos justificados. Essa é a sequência. Versículo 3 diz: pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Eu quero deixar claro que a fé não é a base da nossa justificação, e sim o instrumento pelo qual fomos justificados. A fé é o instrumento pelo qual fomos justificados. A justificação é algo que acontece não dentro de nós, e sim fora de nós. É um ato celestial. Justificação é um ato jurídico feito no céu, através de Jesus Cristo, da sua ressurreição, e nós recebemos então a justificação. Nós cremos em Cristo, nós cremos na sua obra, nós cremos que Ele é Senhor da nossa vida, nós cremos que Ele nos resgatou, que Ele nos redimiu, que Ele nos comprou por preço de sangue. E quando nós cremos, então a justificação acontece em nossa vida. Eu já preguei sobre isso e vou repetir: justificação não é processo, a salvação é um processo, o caráter de Cristo em nós é um processo, a vida com Deus é um processo. Justificação é ato forense, é imediato, é automático. Quando você crê em Cristo Jesus, automaticamente você é justificado. É automático, imediato. Você nem percebeu e você já é justificado. E você se torna um justo, caminhando com a justiça de Cristo nessa terra. Você crê, irmão? Pois creia. Não queira entender o que eu estou dizendo, apenas creia. Só isso.
A morte substitutiva de Cristo nos tornou inculpáveis perante Deus no tribunal dos céus, fomos justificados. Sabe, a gente precisa entender algumas coisas. Romanos diz que nós somos indesculpáveis perante Deus, mas a partir do momento que nós somos justificados, nós nos tornamos inculpáveis, porque a justiça do Senhor Jesus Cristo em nós é automática. Automaticamente, quando nós somos justificados, o sacrifício vicário de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado, o homem santo, sem mácula, sem pecado, automaticamente, quando ele é crucificado, ele é sacrificado, Deus aceita esse sacrifício e tira de nós toda a culpa do pecado, todo o peso da lei, e nos tornamos então justos diante de Deus. E é por isso, amados irmãos, que a gente pode todos os dias nos apresentarmos a Deus, falar: Pai, senta aqui do meu lado, vamos conversar, vamos prosear alguma coisa, porque nós temos acesso a Deus todos os instantes, a qualquer momento, em qualquer lugar, porque nós estamos diante dele justificados, e nós temos acesso ao Pai todos os dias, 24 horas. Esse é o Deus que te curou, é o Deus que te sarou, é o Deus que levou o Filho dele à cruz, para que ele tivesse comunhão com você novamente. Isso é justificação. Se formos ao versículo 13, veremos: não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. John Stott diz: a lei de Deus faz exigências que nós transgredimos, e assim nós incorremos em ira. Todo aquele que não aceita a graça de Deus, que o seu orgulho não permite receber a graça de Deus, todo aquele que não sabe quem é Cristo Jesus, vive ainda mediante a lei, e a lei faz com que a ira de Deus venha sobre nós. Mas o versículo continua dizendo, a graça de Deus, aliás, o Stott continua dizendo, a graça de Deus faz promessas nas quais nós confiamos, e assim nós recebemos bênção. Quando você entende o que é a graça de Deus, você passa a confiar nas promessas de Deus, e assim nós somos abençoados. Isso é graça, isso é justiça de Deus. A palavra que Paulo está usando, uma palavra no grego que chama epakeria, que significa uma promessa feita pela vontade do coração de alguém em forma incondicional. A promessa que Deus está dando aqui nesse texto é incondicional. Ele não está pedindo se nós éramos bonzinhos ou não. O que Deus está falando é que Ele não depende do nosso mérito. O que Ele está dizendo é que nosso mérito não agrega nada a nós, mas o que Ele está dizendo é que a graça dele nos basta. O que Ele está dizendo é que a justiça de Cristo sobre nós foi suficiente. É uma promessa na qual eu e você podemos e devemos confiar. A justificação pela fé é conhecida desde a antiguidade. Versículos 6 a 8 diz: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Essa passagem Paulo pega lá no Salmo 32, traz a memória falando dos personagens de Abraão, traz a memória falando de Davi, lança luz sobre a vida dos judeus e está lançando luz também sobre as nossas vidas hoje, que nós somos justificados em Cristo Jesus, que nós somos perdoados, que as iniquidades foram tiradas de nós, que nossos pecados foram removidos, que o homem, que o Senhor jamais imputará pecado, é bem-aventurado, querido. Escute uma coisa: Deus jamais imputará pecado sobre a sua vida,
porque o seu pecado foi pago naquela cruz. Aquele peso de dívida que era contra você foi cravado na cruz. Na cruz Jesus Cristo pagou toda a nossa despesa. Toda a notinha que nós tínhamos na mercearia do diabo foi rasgada, foi paga. Nós não devemos absolutamente mais nada. Ao citar Davi, Paulo está trazendo à memória dos seus ouvintes muitas passagens que fazem referência à obra de Deus sendo realizada como graça na sua vida, apesar de ser um pecador. Davi era pecador, e de pessoas que ainda viviam debaixo da lei. Podemos ver como exemplo o Salmo 37, versículo 3 diz: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Quem está fazendo? Deus. Nós precisamos apenas fazer o quê? Confiar em Deus, crer em Deus. E quem vai fazer todas as coisas? Deus. Ele fará. Você tem responsabilidades que você não está dando conta, irmão. Descansa no Senhor, entrega para Ele. Você tem um peso contra a sua vida, descansa no Senhor. Você tem que tomar decisões, descansa no Senhor. Existe um grande problema te afligindo, descansa no Senhor. Você está preocupado, descansa no Senhor. Há alguns anos atrás, uns bons anos, quando eu conheci Jesus, eu ouvi na minha cadeirinha, sentado atrás do meu balcão, um pregador falando no rádio AM, que a preocupação é como uma cadeira de balanço. Quanto mais você balança, mais você só balança, mas você não sai do lugar. A preocupação é como uma cadeira de balanço. Por mais que você se agite, você vai permanecer no lugar. Não se preocupe com os problemas. Aprenda a confiar em Deus, descansa nele, mas Ele fará. Bem, queridos, vemos aqui com muita clareza Deus, apesar de total incapacidade e estado pecaminoso da raça humana, sendo provedor de tudo que lhes era necessário, e ainda prometendo a terra como herança. Por isso Davi declarou no Salmo 32: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Davi está expressando uma total condição de felicidade pela justificação e reconciliação com o Pai. Meus amados, você devia estar pulando de alegria todos os dias. Você devia sair para a rua cantando. Você devia pregar essa palavra em tempo e fora de tempo. Se nós lembrarmos que nós éramos condenados, que o nosso passaporte tinha um carimbo de condenação, que o nosso destino eterno era o inferno, e graças e mediante o sacrifício de Jesus Cristo, nós fomos justificados, nós fomos reconciliados com o Pai. Isso é motivo da gente pular todos os dias. A Bíblia diz que nós fomos novamente aceitos por Deus no amado. O amado é Cristo. Quando Deus olha para você, Ele vê Cristo. Cristo é a nossa ponte, o nosso elo com Deus. Cristo é aquele que me faz acessar Deus de qualquer forma, em qualquer horário, em qualquer instante. Você não precisa se produzir para falar com Deus. Você não precisa pedir licença para falar com Deus. Você não precisa marcar hora para falar com Deus, porque você é justificado. A justiça de Cristo está sobre você. Não perca tempo, fale com Deus. Paulo dizia: orai incessantemente. Então ore incessantemente. 4. A justificação pela fé contraposta à religiosidade. A justificação alcança todos indistintamente, pois o que vale é a fé. Paulo estava informando ao seu público e a nós que Abraão não havia sido justificado pela circuncisão, mas que havia sido justificado pela fé e depois sido circuncidado, como selo de sua salvação. Em Gênesis 15:6, a Bíblia diz que Abraão creu e isto lhe foi imputado para a justiça.
Imputar significa atribuir valor a alguém, pôr crédito em sua conta. É como se Deus chegasse do Rafael, meu menino Rafael, e falasse: eu vou depositar na sua conta um valor incalculável chamado justiça. O que Deus fez na vida de cada um de vocês foi que Deus depositou na conta de vocês, Deus acessou a conta de vocês e depositou uma quantia incalculável chamada justiça, chamado justificação, chamado salvação. Esse é o crédito que Deus colocou na minha e na sua conta. Logo podemos entender que Deus, mediante a fé de Abraão, acreditou justiça. Da mesma forma, hoje podemos esclarecer que uma pessoa não passa pelo batismo para ser salvo. O batismo nada tem a ver com salvação. Participar da ceia não tem a ver com salvação. Pregar aqui não tem a ver com salvação. Participar do batismo, ser batizado, não tem a ver com salvação. Batismo é obra na vida de uma pessoa que conheceu a Jesus, que reconhece nele a salvação. E da mesma forma que Abraão foi circuncidado depois que creu, assim também acontece no batismo. Primeiro nós cremos, nós recebemos ao Senhor como Senhor da nossa vida. Então, em ato de obediência, demonstrando a nossa fé, nós então passamos pelo batismo, declarando publicamente que eu sou de Cristo, eu tenho Ele como Senhor da minha vida, e declaro publicamente. A cerimônia não salva, o que salva é Cristo. Bem, queridos, justificação não tem parte com religião e suas obras meritórias. A religião cerca as pessoas, a religião coloca as pessoas num quadrado e fala: você tem que fazer alguma coisa para chegar diante de Deus. Religião é o homem querendo de alguma forma fazer alguma coisa para se ligar novamente a Deus. Queridos, religião afasta o homem de Deus, mas o Evangelho traz Deus até nós. Eu sempre falo, Filipenses 2 fala que Jesus Cristo se esvaziou da sua glória e desceu a esse mundo. O Senhor Jesus pegou um elevador no céu e veio a essa finitude de terra e viveu como nós, morreu como nós, morreu por nós e nos levou a morrer com Ele naquela cruz. Isto é Evangelho, é Deus vindo buscar pessoas mal cheirosas, pessoas sem nenhum crédito, pessoas sem nenhum mérito sequer. Religião é o homem querendo ir a Deus. Evangelho é Deus vindo até o homem. Isso é Evangelho. Esse é o Evangelho que Deus pré-anunciou a Abraão lá atrás. Não sei ao certo, talvez 5, 6 mil anos atrás. O Evangelho havia sido anunciado a Abraão e ele creu. E a Bíblia diz que isso lhe foi imputado por justiça. Então creia você também. Não vacile, não vacile. Justificação é um ato divino realizado em todos que pela fé creem em Jesus. Em Jesus somos feitos filhos de Abraão, não pela descendência da carne, mas pela fé. Gálatas 3, 7 a 9 diz: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Meu amado irmão, você também é filho de Abraão. Você também é descendência de Abraão. Em suas veias também corre o sangue de Abraão. Mas nós não somos descendentes da carne? Não, mas nós somos descendentes pela fé. Nós cremos que em Cristo Jesus, o descendente de Abraão, nós fomos feitos também descendência de Abraão. É nele, em Cristo, o descendente. Por isso que a Bíblia fala dele como o singular, descendente, não descendentes. Mas nós somos descendentes, porque em Cristo Jesus fomos feitos também filhos de Abraão. E todas as bênçãos,
todas as promessas que Deus fez a Abraão, nós estamos curtindo hoje, nós estamos recebendo hoje, porque nós somos filhos de Abraão. É muito importante saber que pela fé em Cristo somos alcançados pelas bênçãos prometidas a Abraão. Somos descendência de Abraão, eu e você. 6. A justificação vem sobre os injustos. Romanos 5,8 diz, nos leva a pensar sobre o grande amor de Deus para conosco. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós, quando ainda vivíamos no pecado. Nós éramos pecadores, nós éramos maus, nós éramos traiçoeiros, nós éramos do tipo que falava: crucifica-o, bota uma cruz nele, bate na cabeça dele. Esse tipo de gente, eu e você, que apontamos o dedo um dia, porque aquele povo que apontava e falava crucifica-o, representava nós em Cristo. E é para nós, pessoas pecadoras, sem nenhum mérito, que a Bíblia está falando, morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Jesus disse que os sãos não precisam de médico, Lucas 5,31. Por isso a justiça de Deus em Cristo veio sobre os injustos. Mas passar por esse texto, que é tão importante para nós, sem o devido entendimento, é desprezar a grandeza do amor de Deus. Entender que Deus está falando para nós, que Ele nos amou apesar que Ele nos amou apesar do nosso estado, que Ele nos amou apesar de nós estarmos em estado completamente pecaminoso. Nós não podemos desprezar esse texto. Esse texto é importante para nós. O nosso estado não era como de cheirosos, modelos de passarela, e sim como de imundos, mal cheirosos, pródigos, tratadores de porcos. Queridos, quando aquele pai sai correndo em direção ao filho pródigo, o filho gastador, o filho esbanjador, na verdade ali o pródigo era o pai, na verdade ali o pródigo era o homem, o velho pai que se fez correr pela estrada e abraçar o seu filho, ainda que sujo, ainda que maltrapilho, ainda que cheirando as porcos, ainda que violento, mas ele o abraçou, ele tratou dele, ele o recebeu. Aquele filho esbanjador era a pessoa de cada um de nós, e aquele pai esbanjador, esbanjador de amor, esbanjador de graça, esbanjador de perdão, esbanjador de justiça, ele era o pai que nos recebia, ele era o pai que correu nos abraçar. Naquela cruz, eu e você fomos abraçados por Deus novamente. Nosso estado pecaminoso estava para Deus, assim como as chagas de Jó estavam para os seus amigos. Eles mal conseguiam chegar perto, porque cheiravam, porque era mal, mas Deus não se importou com o nosso estado. Ele venceu tudo isso por nós, Ele veio ao nosso encontro. Todavia Deus nos amou e nos buscou para perto de si, provou o seu amor não somente pela palavra da promessa, mas também com ação. Ele disse que viria e veio. Ele disse antes que o mundo ainda havia sido formado, que o sacrifício havia sido feito. A Bíblia diz que o cordeiro, o mundo ainda não existia, e o cordeiro já havia sido sacrificado. Está lá em Apocalipse 13:8. Deus já tinha um plano na nossa vida. Deus já tinha um projeto de salvação elaborado. Deus nunca foi pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. Deus sabe cada coisa da nossa vida. A cruz de Cristo é a prova mais forte, irrefutável e cabal que houve em toda a história. Somente quem já experimentou o amor justificador de Deus pode sentir os efeitos do seu perdão. Somente o justificado sabe o que é ser cheio do Espírito Santo, o que é ter o amor de Deus derramado em seus corações por Ele. Aliás, queridos, é bom nós falarmos que o Espírito Santo veio sobre nós uma única vez. Escute, isso é importante demais. A
A promessa de Jesus foi: eu vou para o Pai, mas enviarei um outro Consolador. Quando Jesus enviou o Espírito Santo dele, ele veio para ficar. O Espírito Santo veio não para estar sobre nós, mas para estar em nós. Quando uma pessoa recebe o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a morar nele, passa a tabernacular, a fazer dele um tabernáculo, a fazer dele uma casa, a fazer dele a casa preferida. E o Espírito Santo passa a estar nessa pessoa. E aí o que acontece? Aí sim, que aí o amor dele, a palavra diz que o amor do Espírito Santo é derramado em nossos corações. Meu amado irmão, nós só podemos amar porque o Espírito Santo derrama o amor dele em nós. Nós amamos com o amor dele. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. O amor dele é derramado em nós constantemente. Nós perdoamos porque o perdão dele está em nós. É por isso que nós perdoamos tantas coisas ruins. Se você não tem a capacidade, se você se acha em uma situação de não ter condições de perdoar o seu ofensor, busque em Deus. Fala: Deus, me dê do seu perdão para que eu possa perdoar. Então perdoe com o perdão de Cristo. E aí não haverá ofensa que seja tão grande que você não possa ser perdoado, porque a maior de todas as ofensas só foi perdoada a minha ofensa contra Deus. Ele perdoou. Nenhuma outra ofensa pode ser maior que essa, que eu ofendi a Deus com o meu pecado. 7. A justificação provoca esperança. Versículo 18. A Bíblia nos garante que existem milhares de promessas de Deus para nós. Todavia, uma só já seria suficiente, ou deveria ser suficiente para nós: a promessa da vida eterna. O que diferencia a fé de Abraão, a fé que Abraão teve, é o fato de que ele creu primeiro em Deus. Deus era o que realmente importava, acima de tudo que lhe havia sido prometido. Deus era a coisa mais importante. Amado, por isso eu e você temos que primeiro crer em Deus. Primeiro em Deus. O nosso foco deve mudar. A gente não deve crer nas promessas, nós não devemos esperar nas promessas, nós não devemos esperar por coisas, nós não devemos ficar olhando para aquilo que nós podemos ter. A nossa fé, primeiro de tudo, deve ser em Deus. Primeiro de tudo, eu quero ir para o céu porque Jesus está lá. Eu não quero ir para o céu porque ela tem ruas de ouro. Eu não quero ir para o céu para ver as portas da grande cidade. Eu não quero ir para o céu porque a glória está lá. Se Deus não estiver lá, se Jesus não estiver lá, então não vale a pena ir para o céu. Só devemos querer ir para o céu porque Jesus está lá. E o que Abraão fez foi crer em Deus primeiro. Ele creu naquele que falava, ele obedeceu àquele que falava, e então creu e foi abençoado. É por isso que nós temos que crer primeiro em Deus. Deus foi o verdadeiro objeto da fé de Abraão e deve ser também o nosso. Por isso a palavra diz que ele creu segundo o que lhe fora dito, e quem disse foi o próprio Deus. Veja que Abraão não foi leviano com relação à sua fé. Deus lhe prometera que seria pai de uma grande multidão, mas Abraão conhecia a sua realidade. Queridos, Deus chega para um homem de 100 anos e fala assim: você vai ser pai. Aliás, 75, e fala: você vai ser pai. Abraão olha para o seu estado e fala: como? Olha para a sua esposa idosa e fala: como? Mas ele creu, apesar do seu estado, apesar da sua idade avançada, e já tinha 100 anos, e a palavra diz que mesmo amortecido, mesmo a sua esposa sendo velha, Deus cumpriu a promessa na vida dele, a despeito das circunstâncias. Ele cria em Deus, e a Bíblia diz que isso lhe foi imputado para a justiça. O que Deus está dizendo a mim e a você hoje é que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa.
Deus é infinitamente mais poderoso do que você imagina. Os planos de Deus não são os teus planos. Os sonhos de Deus para você não são os teus sonhos. Deus é infinitamente mais poderoso de tudo que nós podemos pensar, imaginar e sonhar. Apenas creia nesse Deus, deixe que Ele atue na sua vida, e você verá quão grande é o Deus que nós servimos. Deus é especialista em trazer à existência o que nunca existiu. Do nada Ele faz tudo, e da morte suscita a vida. O que Ele fez com Abraão, o que Ele estava dizendo, é que da morte Ele traria vida. O que Deus estava dizendo é que a morte não venceria o seu filho. O que Deus estava falando é que Jesus Cristo, embora crucificado, embora morto, Ele se levantaria e venceria a morte, e nós seríamos nele ressuscitados, nós seríamos nele vivificados. Nosso estado de morte, porque quando Adão pecou, nós morremos com Adão, mas quando Jesus Cristo, o último Adão, ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Crer em Deus é o alicerce da nossa fé. Para ter fé é preciso crer em Deus e viver contra a realidade. É viver pela fé em Deus e nas suas promessas. Eu creio em Deus e sei de suas promessas. Eu creio em Deus e sei que tudo que Ele falou a meu respeito vai se cumprir. Tudo que Deus tem planejado para você vai se cumprir. Apenas creia nele. Oitavo ponto: Abraão foi justificado como exemplo para todos nós. Todas as promessas escritas no Antigo Testamento foram escritas para nós, e todas se cumpriram em Cristo. A igreja de hoje se move sustentada pelo poder de Cristo. Eu vou até ler o versículo 23 e 24, diz assim: então, não somente por causa dele, Abraão, está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Por nós, Deus fez tudo isso. Por nós, Abraão creu. Por nós, Deus fez promessas a Abraão. Por nós, Abraão creu, e nós recebemos hoje todas as bênçãos prometidas a Abraão, estão depositadas em Cristo, o descendente. E é por causa dele ser o descendente e nós estarmos junto a Cristo. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. E se Ele tem toda a herança do Pai, e nós somos co-herdeiros, nós também temos essa herança. E temos acesso então a tudo que Cristo tem. Isso é promessa de Deus para nós. Tudo que está escrito sobre a justificação de Abraão está escrito para que nós e por nossa causa. O Evangelho foi pré-anunciado por Deus a Abraão, e mesmo o Evangelho nos está sendo anunciado hoje. O mesmo Evangelho de Cristo Jesus, aquele que viria, o Cordeiro Santo, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro que seria sacrificado por nós, o Evangelho das boas novas, o Evangelho da ressuscitação, o Evangelho que pagaria todos os preços, o Evangelho que nos levaria novamente a Deus, foi anunciado a Abraão, e nós também hoje recebemos, amados irmãos, a anunciação desse Evangelho. Nós temos o mesmo privilégio de Abraão, porque Cristo é o Evangelho das boas novas. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo são atos inseparáveis e intrínsecos. Não há ressurreição sem morte. Por isso não dá para falar de ressurreição sem a morte de Jesus Cristo. Esses atos são inseparáveis. Cristo morreu por causa das nossas transgressões e ressuscitou para que fôssemos justificados. Cristo ressuscitou para que nós fôssemos feitos justos diante de Deus. Entrando na conclusão, amados, Romanos 5,1 diz, Romanos 5,1 na verdade é o resumo de todo esse ato fantástico e incrível do plano da salvação.
Nele está contido todo o Evangelho, toda a graça, toda a sabedoria, toda a glória, toda a majestade, todo amor e toda a grandeza de Deus. Versículo 1 diz: justificados, primeiro. Segundo, mediante a fé. Terceiro, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, quando Adão pecou contra Deus, uma de suas primeiras reações foi fugir da presença de Deus. A primeira coisa que acontece com Adão é ter medo. Nós nos tornamos criaturas medrosas por causa de Adão. O diabo incutiu a traição na mente de Adão. O diabo fez com que Adão se deixasse vencer, desobedecesse a Deus. E quando ele viu o estado em que ele estava, quando ele viu a vergonha que ele se colocou, quando ele viu que a morte batia a sua porta, porque Deus disse que se ele desobedecesse, que se ele tocasse, que se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, então ele morreria. Quando ele ouve, quando ele entende que ele caiu da presença de Deus, que ele saiu da presença de Deus, que ele pecou contra Deus, e ele escuta a voz de Deus dizendo: Adão, onde que você está? A Bíblia diz que ele se escondeu, porque ele teve medo. Uma pessoa com medo perde a razão. Uma pessoa com medo entra em pânico, fica doente, torna-se prisioneira. Uma pessoa com medo foge de Deus, por achar que Deus está sempre prestes a castigá-lo. Uma pessoa com medo não confia em ninguém. Quando Adão peca e ele ouve a voz de Deus, imediatamente após pecar, o medo entra nele, entrou na vida do homem e fez dele um escravo. Logo após a queda do homem, uma pergunta assolou toda a terra. Olha que coisa interessante isso. Deus faz uma pergunta, e essa pergunta assola toda a terra. Talvez essa seja a pergunta mais terrível já feita em toda a história da humanidade. Gênesis 3:9 diz: Deus vem ao jardim do Éden e pergunta ao homem: onde estás? Que pergunta terrível. Sabe quando você era criança e você fez aquela traquinagem, e você fez aquela arte e se escondeu porque você sabia que a vaga de mão de chumba ia pegar você? Você sabia que a cinta ia te pegar e você se escondeu? Sabe aquela pergunta que a mãe ou que o pai fala: cadê você? Onde que você está? Quando Deus faz essa pergunta: onde estás? Adão e Eva eram cheios da glória de Deus, tinham autoridade, poder, tinham comunhão, tinham intimidade com Deus. De repente tudo isso acaba e no lugar entra o medo, a vergonha, e se escondem de Deus. E Deus, brincando de esconde com eles, como se Deus não soubesse onde eles estavam. Onde estás? E Adão responde assim: tive medo. Segundo o dicionário semântico, a palavra medo significa quebrar a força interna. Quando Adão peca contra Deus, ele passa a ter medo, e dentro dele é quebrada uma força. Uma pessoa com medo está trincada, está rachada. Uma pessoa com medo está em pânico. Uma pessoa com medo é capaz de fazer coisas irreais. Uma pessoa com medo pula de cima do prédio. Uma pessoa com medo se joga na frente de um carro. Uma pessoa com medo mata o outro. Uma pessoa em pânico paralisa. E a pergunta é: onde estás? E a resposta é: tive medo. Toda a raça humana passou a ter medo. Sua autoconfiança foi destruída. Passou a ter medo de tudo: do amanhã, do desconhecido, do novo, do escuro, do silêncio, do barulho.
de pessoas, de animais, do tempo, da velhice, da morte. O medo entrou assolando toda a raça humana. Mas uma outra pergunta, amados, escute essa pergunta. A difícil é onde estás. Mas a boa é essa. Mais uma pergunta, a primeira feita no Novo Testamento, trouxe a esperança e a certeza de que tudo isto poderia ser vencido. Aliás, corrigiu meu texto. Esta não foi a primeira pergunta feita no Novo Testamento, ok? Ela foi uma das perguntas feitas no Novo Testamento. A pergunta está lá em Mateus 2,2: onde está o Rei dos Judeus? Os magos vêm procurando, seguindo uma estrela, e de repente chegam no lugar e fazem a seguinte pergunta: onde está o Rei dos Judeus? Onde está o Rei dos Judeus em sua vida, meu querido? Você não precisa ter medo mais. Deus sabe onde você está. Você não precisa mais fugir de Deus. Talvez, não sei, de repente eu estou falando aqui para a internet, talvez para alguém aqui nesse auditório, talvez você tenha medo. E talvez essa pergunta: onde está o Rei dos Judeus, o Senhor Jesus Cristo, em sua vida? Tem uma velha canção que diz assim: quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Que lindo isso, vou repetir. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Você pode ter bilhões na sua conta, ouro, prata, bens, fartura e abundância. E se Deus chegar e falar: onde estás? E se Deus falar: louco, essa noite te pedirão a tua alma. Onde está o Rei dos Judeus, Jesus Cristo, em sua vida? Onde está? Quando temos Jesus, quando o achamos, quando nos deixamos ser achados por Ele, tudo muda. Tudo muda. Quando nós encontramos o Rei dos Judeus, tudo muda. Somos cheios do Espírito Santo e todo medo tem de ir embora. Paulo disse a Timóteo da seguinte forma, está em 2 Timóteo 1,7: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Deus não deu espírito de covardia para ninguém. Deus deu espírito de poder. Não tenha medo. Não fuja da presença de Deus. Não negligencie mais aquilo que Deus tem falado para você. Não fuja da voz de Deus quando Ele perguntar: João, onde você está? Maria, onde você está? Alisson, onde você está? Pedro, onde você está? Ricardo, onde você está? Não fuja da presença de Deus, porque a pergunta que deve ser feita é: onde está o Rei dos Judeus? Em que ponto da minha vida está o Rei dos Judeus? O quanto o Rei dos Judeus ocupa espaço na minha vida? O quanto minha vida é norteada pelo Rei dos Judeus? O quanto eu tenho a coragem de entregar a minha vida a Cristo? O quanto eu quero do Espírito Santo em mim? O quanto eu quero do Espírito de coragem, de poder, de amor, de moderação? Por isso a obra da justificação é tão necessária em nossas vidas. Quando recebemos a Cristo, nossa vida muda. Nós saímos do estado de culpa para o estado de paz e perdão. Todo escrito de dívida que era contra nós é rasgado, foi cancelado. Colossenses 2,14 diz que aquilo que era contra nós, que a cédula que era contra nós, que o escrito de dívida que era contra nós, que o boleto bancário, que a vermelhinha, a mercearia, seja lá o que for que era dívida, foi cravada naquela cruz. Nenhum só dia ninguém poderá cobrar de você alguma coisa, porque a dívida que nós tínhamos com Deus foi paga.
por Jesus Cristo. Ele nos lavou, Ele nos remiu, Ele nos redimiu, Ele pagou a dívida. Naquela cruz a nossa dívida foi cravada e a obra foi completa, foi vicária, foi cabal. O sacrifício foi aceito por Deus. Aleluia! Aleluia, irmãos! Você não deve mais nada. Cristo pagou a sua dívida. Mas saber disso, escute, saber que a sua dívida foi paga não lhe traz um descanso do tipo, cruza os braços e está tudo certo. Isso significa responsabilidade. Saber que a minha dívida foi paga por Jesus Cristo me traz uma responsabilidade. Eu devo ser responsável pelo tesouro que Ele colocou em minhas mãos. Eu não devo nada a Cristo, eu não devo nada a Deus, porque Ele me deu como graça. Eu não merecia, mas Ele me deu. Mas o peso da responsabilidade, essa existe. Qual é a responsabilidade? Ser um crente fiel, ser um crente digno, ser um crente que controla a sua boca, honrar o seu pai, honrar a sua mãe, fazer obras dignas de adoração a Deus, se empenhar pelas pessoas, se gastar e se deixar gastar pelo Evangelho, ter uma vida íntegra, ter uma vida sã, buscar comunhão com os irmãos, buscar fazer com que a unidade seja o melhor de todas as coisas, viver como uma família em Cristo Jesus, saber que Ele é a nossa cabeça e nós somos o seu corpo, a igreja de Jesus Cristo, saber que um dia todos nós seremos vizinhos do céu, amém? Aleluia, irmãos, aleluia. Por isso, se você quer encontrar Jesus, o Rei, receba-o como Senhor de sua vida, e você saberá exatamente onde encontrá-lo. Se você quer saber aonde está o Rei dos Judeus, receba Ele, tenha-o como Senhor da sua vida, e você vai saber imediatamente aonde Ele está. Ele estará em você. Todo aquele que recebe a Cristo passa a ter Cristo dentro de si. Por isso Gálatas 2:20, eu encerro com esse versículo. Gálatas 2:20 diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. Cristo vive em você. A vida de Cristo é a sua vida. E aí você pode dizer com pulmões plenos: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a pela fé naquele que é Jesus Cristo. Aleluia, amém, queridos? Você entende o que é ser justificado? Você entendeu? Espero que você tenha entendido que você hoje é justificado mediante a fé em Jesus Cristo, que Ele é o teu justo justificador, que Ele, sendo justo e nós injustos, fomos justificados nele, Jesus Cristo de Nazaré, meu Senhor, teu Senhor, meu Salvador, teu Salvador, meu Redentor, teu Redentor. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Amém, vamos ficar de pé então. Vamos encerrar esse culto. Eu queria dizer a você que essa igreja é uma igreja ultra-pentecostal, que aqui não é proibido bater palmas, que nós estamos na casa do Pai. Eu tenho percebido assim, como última exclamação dessa ministração, eu tenho percebido as pessoas um tanto paradas. Na hora do louvor, por exemplo, as pessoas estão muito calmas. Louve ao Senhor com suas palmas. Louve ao Senhor com o seu corpo. Esse instrumento que Deus te deu, pode louvar a Ele quando bate palmas. Não perca a oportunidade. O salmista diz que nós devemos bater palmas ao Senhor. Então não perca, não esqueça que essa igreja é uma igreja que faz barulho, que essa igreja é uma igreja que dá glória a Deus, que essa igreja é uma igreja que grita aleluia, que essa igreja é uma igreja que bate palma, é uma igreja que dança na presença de Deus. Amém, queridos? Amém? Vamos orar encerrando. Querido Deus, bendize a tua palavra, Deus, e tudo que há nela, bendiga o Senhor. Bendito és tu, Senhor Deus, porque é o nosso Deus único,
poderoso, Tu és o nosso Deus verdadeiro, o nosso amigo fiel, Tu és aquele que prometeu a bênção sobre Abraão, e sobre Jesus Cristo todas essas bênçãos foram depositadas, e nós, ó Deus, Te louvamos, porque dele somos herdeiros dessas bênçãos, porque o Senhor nos recebeu como filhos novamente. Te louvamos, Deus, porque hoje também somos Teus amigos, ó Deus. Te louvamos porque o Senhor se assenta conosco, Senhor Deus. O Senhor vai à mesa conosco, o Senhor vai ao trabalho conosco, o Senhor está em nós, o Senhor está vivendo em nós. Te louvamos, ó Deus, porque nós ainda pecadores o Senhor nos amou, ainda pecadores o Senhor nos abraçou, o Senhor nos acolheu, o Senhor nos trouxe para perto de Si. Te louvamos, ó Deus, porque no Teu Filho amado nós fomos justificados. A nossa velha vida, Senhor Deus, foi substituída pela vida de Cristo. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o único verdadeiro Deus. Pai, muito obrigado pela semana que se inicia. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por Tua misericórdia que se renovou hoje de manhã. Obrigado, ó Deus, porque temos visto o Teu poder, ó Pai. Temos visto a Tua graça sobre nós. Te louvamos, Deus, por esta igreja. Rogo as Tuas bênçãos sobre a liderança dessa igreja, sobre os apacentadores, ó Deus, sobre os pastores e pastoras. Eu rogo a Tua bênção, ó Deus, sobre os irmãos que se esforçam, ó Deus, sobre o grupo de serviço, sobre os levitas dessa igreja, sobre o departamento infantil, Senhor Deus. Eu rogo Tua bênção. Rogo Tua bênção, Deus, sobre o departamento de evangelismo, Pai, que seja bênção, que os homens sejam abençoados, que as mulheres sejam abençoadas, que as crianças, ó Deus, dessa igreja cresçam como profetas do Senhor, cresçam como pastores do Senhor, cresçam como aqueles, ó Deus, que anunciam a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, eu Te louvo, porque essa igreja tem pregado a Tua palavra, Pai. Te louvo porque a Tua misericórdia tem sido sobre nós. Te louvo porque o Senhor é Deus. Aleluia, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Abençoa a semana dos meus irmãos, Pai. Que haja, Senhor Deus, cura sobre a vida deles, Senhor Deus. Se há necessidades, ó Deus, que haja do Senhor aquilo que precisa ser suprido. Se há dificuldades, ó Deus, o Senhor é o nosso Deus que rompe barreiras. Se há portas que precisam ser abertas, que eu sei que o Senhor é o Deus que abre as portas. Pai, em nome de Jesus, eu declaro a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Que o grande amor do Senhor invada a vida de vocês. Que a graça do Senhor Jesus Cristo transporte sobre a vida de vocês. Que a união que é em Cristo Jesus, derramada pelo Espírito Santo, invada a vida de vocês. Assim que o Teu grande amor, Senhor Deus, venha sobre eles. Assim, Pai, nós encerramos esse culto que fizemos a Ti, ó Deus. Que o Senhor receba com um aroma suave, ó Deus, com um perfume agradável. Muito obrigado, ó Deus, e Te louvamos encerrando, ó Deus, com uma grande salva de palmas. Recebe, Senhor Deus.